Você sabia que o Palmeiras é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que não tem patrocínio com casa de apostas? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar o caminhão de dinheiro que o Verdão deixa de faturar na comparação com os concorrentes. Isso inclusive tem a ver com conflito de interesse. Bora falar sobre o São Paulo. Léo Ceni está dizendo a pessoas próximas que pode sim defender o tricolor. Quero te falar ainda sobre o Corinthians. Christian Barleto, atacante do São Bernardo, vai ou não disputar a Copa do Brasil pelo time do ABC? Isso pode se tornar um problema para o Corinthians no restante da temporada. Preciso te atualizar sobre as negociações entre Santos e Flamengo por Ângelo, semana decisiva. Para completar tudo sobre a chegada de Marcelo ao Fluminense e a vinda de Thiago Silva na próxima temporada. Fala ainda sobre Balbuena no Bahia, últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas, com a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, do seu time do coração e de muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te deixa na mão nunca. Nesse sábado, por exemplo, tem Campeonato Paulista com Água Santa e Botafogo. Vitória do Água Santa paga 2,16. Inter de Limeira e Guarani, empate a R$3. Tem ainda Red Bull Bragantino e Ituano. A vitória do Red Bull garante 1,50 para fechar São Paulo e São Bernardo. Jogo dos melhores da fase de grupos do Paulistão. Vitória do Tricolor pagando 1,51. Já no Rio de Janeiro tem Botafogo e Flamengo. Clássico importante, especialmente porque são as duas melhores campanhas do estadual. Vitória do Botafogo paga R$2,01, o empate paga R$3,32 e a vitória do Flamengo pagando R$3,68. Para participar na 1xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o zagueiro Luiz Felipe, que tenta há alguns dias convencer o presidente Andrés Rueda a rescindir seu contrato. Ele tem negociações com Cuiabá e também interessaria ao Fluminense. O presidente do Santos entendeu que não vale a pena para o Peixe rescindir o contrato do Luiz Felipe. Apesar de ter poucas oportunidades, ele deve permanecer no clube, só sairá se alguém topar bancar a saída dele no Peixe. Bora falar sobre o Atlético Mineiro. A informação é de que Ronaldinho Gaúcho foi convidado recentemente para participar do jogo de inauguração da Arena MRV. Será uma série de eventos nos próximos meses para festejar e celebrar a inauguração, o lançamento desse novo estádio atleticano. E o Ronaldinho, que já fez muito sucesso com a camisa do Galo, pode participar. Quero fechar sobre o Flamengo. Divulgou há poucos instantes a lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo, time reserva. Inclusive, o Vitor Pereira só vai a Brasília para participar desse jogo depois de comandar o treino no Rio de Janeiro com os titulares. Uma equipe bastante diferente para o confronto contra o Botafogo. Tudo porque o Flamengo pensa na decisão da próxima terça-feira. Recopa Sul-Americana precisa reverter a derrota por 1-0 para o Independente Del Valle no Equador. Hora de trazer boas notícias para o torcedor do Fluminense. A chegada de Marcelo não deve ser a única de impacto. Tudo porque, depois de o Marcelo comunicar a seus seguidores no Instagram que voltou ao Fluminense, a esposa do Thiago Silva, a Beli Silva, respondeu o seguinte num comentário, abre aspas, a gente se encontra no ano que vem, fecha aspas. Não é segredo para ninguém que Fluminense e Thiago Silva namoram o retorno há bastante tempo. Só não vai ser nessa temporada porque o Thiago Silva renovou o contrato com o Chelsea por mais um ano, ele fica até junho de 2024. E aí, bem perto dos 40 anos de idade, todo mundo imagina que ele não vai ter uma outra oferta para renovar no Chelsea e retornará ao Brasil para jogar no Fluminense, formando dupla com o Marcelo. Eles chegaram a jogar juntos em 2006 e depois por várias temporadas na seleção brasileira e em Copas do Mundo. Além da chegada do Thiago Silva para a próxima temporada, queria trazer bastidores da contratação do Marcelo, que vai ganhar na casa dos R$600 mil por mês fixos. Ontem cheguei a dizer para vocês que um conselheiro falava em 800 mil. Esses 800 mil podem ser alcançados com royalties, que serão lançados para o atleta de acordo com vendas de produtos. O Fluminense pretende lançar uma série de produtos com a linha do Marcelo e vai haver uma participação importante na receita desses produtos para o próprio jogador. Marcelo, que tinha outras ofertas maiores, uma, por exemplo, da Major League Soccer nos Estados Unidos, onde ganharia bem acima de R$1 milhão por mês. Marcelo é aguardado no Rio de Janeiro na segunda semana do mês de março. Ele agora vai preparar a mudança, deve vir nesse primeiro momento sozinho, até porque sua esposa e os 2 filhos seguirão em Madrid.
O mais velho, o Enzo, de 13 anos de idade, inclusive integra as categorias de base do Real Madrid, parece ter enorme futuro. Bora falar agora sobre o Bahia, mais especificamente sobre Balbuena, especulação que rolou solta nessa sexta-feira nas redes sociais, dá conta de que o zagueiro paraguaio fora dos planos do Corinthians interessa ao Bahia. Ele pertence ao Dinamo Moscou da Rússia e está emprestado ao Corinthians até junho. O Corinthians já deixou claro que se pintar proposta de empréstimo em definitivo, o Timão abre mão do restante do contrato e o libera de graça. Até por causa da economia, Balbuena ganha na casa dos R$800 mil por mês e está entre os zagueiros mais caros do futebol brasileiro e recentemente perdeu a condição de titular para o Bruno Mendes. Você economizaria um dinheiro e ainda abriria uma vaga de estrangeiro. Pois bem, como é que o Bahia vai contratar o Balbuena? Negócio com o Dinamo Moscou, um empréstimo nem seria dos mais difíceis. A questão é como pagar os R$800 mil mensais. Bastante acima da realidade do Bahia, que tem um apoio, o suporte financeiro do Grupo City, mas não tem feito investimentos desse tamanho em relação a salários. O Bahia precisa urgentemente de jogadores experientes. E nesse contexto, acho até que o Balbuena seria importante para dar um pouco mais de tranquilidade para os vários atletas jovens contratados. Bahia que desembolsou cerca de R$70 milhões na temporada e tem colecionado uma série de tropeços. 6-0 para o Sport na Ilha do Retiro, na última partida da Copa do Nordeste. Já havia perdido por 3-0 dentro de casa por Fortaleza, isso sem falar na derrota pro Sampaio Corrêa. O time é o lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste. Bora falar agora sobre Ângelo, atacante do Santos, que interessa ao Flamengo. Semana decisiva para o atleta. Bora explicar o contexto dessa história. Nessa sexta-feira, o Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu para tratar sobre reforços. Um volante para substituir o João Gomes, um ponta, especialmente ou preferencialmente um ponta direita, e talvez um lateral esquerdo diante das possibilidades do mercado. Existe preocupação no Flamengo de que o Ayrton Lucas possa ser negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. Esses foram os temas debatidos durante o encontro dessa sexta-feira e o nome do Ângelo, atleta do Santos, voltou a ser alvo de muito papo desse Conselho de Futebol do Rubro Negro. Fui buscar detalhes a respeito da operação da negociação com o Santos. A maior oferta feita pelo Flamengo ao Peixe foi de 9 milhões de euros, bastante distante dos 20 milhões de euros que o Santos exige para negociar o atleta, com a lembrança de que o Santos é dono de 70% dos direitos econômicos. Conversei com o responsável por representar o Flamengo nas tratativas com o Santos antes de gravar esse vídeo e a pessoa me respondeu o seguinte, abre aspas: eu penso que a semana que vem será absolutamente decisiva, ou vai ou racha, fecha aspas. Por que a semana que vem? O Flamengo tem na terça-feira a decisão da Recopa Sul-Americana e não gostaria de fazer muitos movimentos de contratações antes de fechar esse ciclo de várias decisões. Teve Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. A partir do fim dessas competições, o rubro-negro se entende mais à vontade para buscar reforços e também para negociar atletas. Perguntei para essa fonte se existe alguma possibilidade de o Flamengo aumentar a proposta pelo Ângelo e tentar incluir jogadores. Ainda citei o nome do Marinho, essa pessoa desconfia, aposta que o Marinho não vai querer voltar ao Santos, ele não saiu muito bem e tem um salário bastante alto para a realidade financeira do Peixe. Pelo que eu senti, a chance de o Ângelo virar jogador do Flamengo é bem pequena, para não dizer praticamente zero. O rubro-negro vai buscar um ponta-direita, mas a tendência é que seja um outro jogador. Bora de notícia importante no Corinthians. Queria contar para vocês que o Timão procurou os representantes do São Bernardo para pedir que Christian Barleta não seja utilizado na estreia do time na Copa do Brasil. Na quarta-feira o São Bernardo recebeu o Náutico, primeira fase da Copa do Brasil, e se vencer passa a segunda fase e garante R$900 mil de receita. Conversei nessa sexta-feira com o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo, para perguntar como o São Bernardo pretende responder a essa pedida do Corinthians. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Corinthians de fato quer que o Christian não jogue. E eu entendo, até porque ele, no máximo, jogaria 2 partidas da Copa do Brasil conosco e depois ficaria impedido de jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians. Só que ainda não existe a assinatura oficial da venda. O Barleta, a priori, joga na quarta-feira. Se até lá as coisas estiverem assinadas, aí ele fica fora. O Corinthians é um clube com quem a gente tem uma boa relação, fecha aspas. O que o Lucas Andrino quis dizer? Que se, de fato, os últimos termos do acordo forem definidos até quarta-feira, aí sim o Christian deixa de atuar. Caso contrário, o atacante de 21 anos de idade, que já tem 4 gols no Campeonato Paulista, será utilizado numa partida extremamente importante para o São Bernardo. Isso implicaria na ausência do Christian em todo o restante da temporada na Copa do Brasil para o Corinthians.
Isso poderia fazer com que o negócio fosse melado? Não é o caso. O Corinthians não foi radical, mas fez um pedido para que o São Bernardo poupasse o atleta. A negociação entre Timão e São Bernardo está prevista da seguinte maneira. Hoje, o time do ABC é dono de 90% dos direitos econômicos, o Joinville tem 10%. O Corinthians está adquirindo 50% dos direitos econômicos, valor considerado relativamente alto, mas o São Bernardo, ficando com 40% de uma venda futura, aposta na possibilidade de o atleta se valorizar com a camisa do Timão e ganhar ou garantir muito dinheiro num futuro não tão distante. Bora falar agora sobre Léo Senna, vocês lembram dele? Volante que surgiu no Goiás, foi negociado com o Atlético Mineiro e esteve no Spezia da Itália. Foi até que fazia uma boa temporada. 19 partidas em um ano, eram 9 jogos como titular e 10 na condição de reserva. O Spezia chegou a comprar o jogador do Atlético Mineiro porque entendia que ele teria enorme futuro. O Léo Senna tem dito a pessoas próximas que acredita na possibilidade de ser anunciado pelo São Paulo muito em breve. Só para lembrar, e esse é o ponto mais importante da história, o Léo não joga desde o ano passado, desde o mês de maio. Tudo porque ele foi diagnosticado com uma miocardite viral em decorrência da Covid-19. Ele pegou a Covid e teve uma inflamação, um problema sério no coração. Esse problema obrigou a parar de jogar. Ele inclusive não podia nem treinar. O Spezia acabou por rescindir o contrato com o atleta e obviamente que lhe pagou uma quantia financeira para que ele não ficasse mal. Desde então, o Léo Senna quer voltar a jogar e tem passado por uma série de exames. Na temporada passada era inviável, porque os exames apontavam uma série de irregularidades no coração dele. Os últimos exames já melhoraram e ele fez na semana passada uma última bateria. Conversei com uma pessoa próxima ao Léo Senna e essa pessoa me assegurou que se essa última bateria de exames apontar uma evolução em relação ao quadro da temporada passada, ele estará apto a voltar a treinar. E o Léo, que é torcedor do São Paulo, fanático, assim como toda a sua família, tem feito esforços para voltar a treinar no São Paulo. Seria mais ou menos como fez o Alexandre Pato, que não tem o aval do Rogério Ceni para atuar pelo Tricolor, mas conseguiu a permissão para terminar seu tratamento no Tricolor. O Léo Senna também vai pelo mesmo caminho. Se os exames da semana passada apontarem que ele está ok, que ele tem condição de voltar a treinar, ele vai trabalhar nos bastidores para que possa ter essa oportunidade no São Paulo. E é uma informação de bastidor que é também ligada a pessoas próximas ao Léo Senna. Rogério Ceni, ao contrário do caso do Pato, gosta do ex-volante do Goiás e do Atlético Mineiro e teria dado aval para que ele pudesse treinar. Fui checar com o pessoal do São Paulo que não deu muita ênfase a essa história, disse estar concentrado na reta final do Campeonato Paulista. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. De qualquer forma, é torcer para que os exames apontem tudo ok e o Léo possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Jogador extremamente jovem, só 27 anos de idade, enorme futuro pela frente, que passou por algo que pouca gente esperava. Só para vocês entenderem, essa miocardite viral atingiu uma pessoa a cada 100 mil infectadas pela Covid. Bora fechar o vídeo com uma informação super importante do Palmeiras. 20 clubes da Série A. Desses 20, só o Palmeiras não tem patrocínio para o time masculino com casa de apostas. Nicola, o Palmeiras fechou com a Betfair para o time feminino. Sim, 8 milhões de reais, contrato espetacular. Mas no futebol masculino, entre os 20 clubes da primeira divisão, o único que não tem patrocínio ou qualquer relação com casa de apostas é o Palmeiras. Isso não é por acaso, você sabe que todo o uniforme alviverde está vendido para a Crefisa e para a Fã. E aí que vem um conflito de interesses. Os patrocínios foram vendidos para a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras e é também a responsável pela Fã e pela Crefisa. Por que eu tenho certeza que o Palmeiras está perdendo um caminhão de dinheiro ao dar exclusividade à Fã e à Crefisa? Só para citar um exemplo básico. O Corinthians, que tem sido muito menos competitivo que o Palmeiras nas últimas temporadas, fechou um contrato de patrocínio com a PixBet Promoplata, que está longe de ser a principal plataforma, por um valor que chega a quase 40 milhões de reais por temporada. Todas as propriedades do uniforme do Palmeiras, vendidas à Crefisa e à Fã, garantem 81 milhões de reais. Então o Corinthians fatura com o omoplata mais backdrop, que é aquele painel que fica nas costas, na parede de publicidade, além de redes sociais, o Corinthians fatura 40 milhões de reais. O Palmeiras precisaria ter uma casa de apostas como parceiro, para que pudesse colocar mais dinheiro em caixa, para que pudesse ter um fluxo de caixa mais tranquilo, para que pudesse eventualmente ter mais fôlego na hora de buscar reforços. O Verdão é o único clube que não se sentiu confortável para contratar jogadores. A última
das negociações frustradas, a contratação do Andrei, que inclusive gerou bastante desconforto para Anderson Barros e companhia. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto, use espaço para comentários, só para lembrar, São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense são alguns dos clubes que têm no peito como principal propriedade casas de apostas. Outros clubes têm casas de apostas em espaços menos importantes, como por exemplo o Flamengo e o Corinthians que eu citei agora há pouco. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!